Ok, vamos começar com o som do sino, e então vou entrar e tentar me conectar com o eu interior. Sintam essa paz e calma. Ótimo, bem, obrigado a todos por virem, é bom ver os novatos e os antigos. Estou de volta para participar novamente disso, vamos embarcar em uma grande aventura esta semana, nesses poucos dias. Será a última parte do seminário sobre o símbolo da vida, com os trabalhos de Hércules. E será algo bem avançado, mas também algo básico. Então, não se preocupem se não entenderem algo, apenas tentem se conectar com aquela parte com a qual se sentem em ressonância, o que os interessa. Então, hoje à noite vamos apenas falar sobre o que é o pensamento. E o que vocês acham que é o pensamento? O que poderia ser? Qual é a causa do pensamento? Qual é o objetivo de pensarmos? Por que pensamos? Qual é o objetivo disso? E qual é o resultado de todo esse esforço de pensar? Essas são algumas das perguntas mais interessantes para nós hoje à noite. Mas antes de começarmos tudo isso, precisamos realmente começar no início, que é o início de tudo, que está no eterno agora. Então, no momento em que Deus se manifesta da condição não manifesta, três coisas acontecem. A primeira coisa é que o plano divino é concebido. E no plano divino dos arquétipos eternos, os arquétipos de tudo que virá a existir. A segunda coisa que acontece é que há uma certa ordem de arcanjos, que se apresentam como os construtores. Então, quando o prazer voluntário de Deus se manifesta, ele ressoa nesses arcanjos como seu próprio prazer voluntário em se manifestar. Então, ninguém os força a fazer isso. Essa também é a vontade deles. E assim, eles se tornam os construtores. Construtores do quê? Bem, eles estão usando essas ideias arquetípicas para construir tudo o que vem à existência. Então agora temos duas coisas, o plano divino e os construtores. É como se tivéssemos um projeto para nossa casa e os construtores aparecessem para construí-la. O que falta? Os materiais para construir. Então, essa é a terceira coisa que acontece instantaneamente quando Deus se manifesta, é que a mente, não nossa mente, mas a mente de Deus se manifesta. E a mente é o meio que os construtores usam para construir os arquétipos. Então, de forma semelhante, quando pensamos, usamos essa mesma mente. Embora não saibamos o que estamos fazendo. Fazemos isso subconscientemente. E assim, estamos extraindo essa supersubstância da mente e a formulando em pensamentos. Vamos tentar dividir isso. Tem muita coisa aqui, mas vamos tentar simplificar. Então, se eu te perguntasse, você pensa? Você diria o quê? Sim, todos pensamos. Mas como cada um de nós pensa é totalmente diferente de como todos os outros pensam. Então, o ponto comum é, sim, todos pensamos, mas pensamos de maneira diferente. E o que isso significa, pensar de maneira diferente? Significa que estamos usando a mente de maneiras diferentes. Para fazer o quê? Para criar nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos, nossa intenção, nossa motivação. E há diferentes maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso de forma habitual, subconsciente. Você acorda de manhã, coloca suas meias, está meio que pensando, mas não está realmente pensando. E então há o pensamento consciente, onde você está realmente pensando de forma consciente. E depois há o pensamento autoconsciente, onde você, como um eu, sabe que está usando a mente para criar pensamentos, para criar intenção. E vamos descobrir bem rápido que, se você começar a despertar, esse pensamento subconsciente ou habitual realmente não nos serve. Ele realmente não nos serve muito. Então, temos que despertar e entrar em uma forma mais consciente de pensar. Daniel, estamos sempre pensando ou às vezes somos apenas sujeitos de outras pessoas ou pensamentos de outras energias? Estamos pensando. Mas às vezes você vai perceber que seus pensamentos estão pensando você. Tem todos esses elementais, todas essas emoções e pensamentos no seu subconsciente. E às vezes você está sentado e, de repente, percebe que está meio que hipnotizado. Você está apenas tendo esse fluxo de pensamentos. Você não está conscientemente fazendo isso. É como se o pensamento estivesse pensando você. E isso é pensar de forma inconsciente ou subconsciente. E isso não nos ajuda. Então, o que queremos fazer é pensar conscientemente, com isso, criamos imagens noéticas. Noético significa apenas mente. Então, neste sistema, temos o plano material, o plano psíquico, o plano noético. No sistema hindu, é o plano material bruto, o plano astral e o plano mental. E além disso, é o plano causal. Então, estamos extraindo a supersubstância da mente e formulando-a em pensamentos. Mais uma coisa que você descobre, engraçado, não sei se o Tony está aqui. Não. Bem, alguns de nós que estavam aqui em, por exemplo, 2010, demos essas pequenas pedras. E meditávamos nelas todos os dias, visualizávamos e desenhávamos. E hoje as pessoas ainda conseguem ver essa pedra exatamente como haviam naquele dia. E isso prova algo muito interessante para nós. Está provando que essas imagens noéticas, o que pensamos como pensamento abstrato, são muito mais duráveis do que o pensamento físico. Você sabe, coisas que duram um ano ou uma flor que dura alguns dias. No plano psíquico, isso pode durar décadas. No plano noético, ainda mais. Então, um dia descobriremos que essas coisas, esses pensamentos que parecem abstratos, são realmente muito, muito mais duráveis do que as coisas materiais. Então, vamos tentar uma visualização, vamos criar um pensamento. Todos fechem os olhos. Agora, todos nós já vimos uma vela branca no passado.
Sabemos como é a chama. E a imagem está permanentemente armazenada em nossa mente subconsciente. Agora, neste momento, vamos recuperar essa imagem. Traga essa imagem da vela, uma vela branca, para sua mente. Visualize-a, segure-a em suas mãos. Faça isso, torne-a real, concentre-se e veja o branco da vela. Sua forma. E a chama. A sensação firme, mais serosa da vela. Podemos fazer isso facilmente. Mas devemos garantir que nenhuma outra imagem ou pensamento atraia nossa atenção. Claro que isso precisa de prática, porque provavelmente agora você vê a vela e ela desaparece e algo mais entra. Então, você realmente precisa aprender a habilidade de concentração, ser capaz de mantê-la firme e estável. Ok, abra seus olhos. Agora, a menos que você seja um inventor ou um visionário, as pessoas comuns, ninguém realmente pensa em algo que não tenha vindo ao seu conhecimento. Você pode pensar em algo que nunca viu antes ou conhece? Não, claro que não. Você sabe, as pessoas simplesmente não têm pensamentos sobre algo que não chegou à sua atenção. Nenhum homem das cavernas jamais pensou em um avião. Eles simplesmente não tinham como fazer isso. No entanto, como é o interior, claro que você pode fazer isso, mas é apenas uma pessoa comum, você não pode fazer isso. Não é impossível, é apenas que ninguém foi treinado para fazer isso. Então, o pensamento é uma forma. Você ouve isso o tempo todo, forma de pensamento. E qualquer pensamento cria um elemental. E esse elemental, basicamente, quando temos esse pensamento, é uma forma de obter uma condição existente da mente. Por exemplo, a vela. Todos vocês têm isso embutido em vocês, então tragam-na à tona. Então, isso é uma coisa que o pensamento está fazendo. Então, pensando, podemos alcançar esse estado de uma condição existente na mente e trazê-lo como uma imagem para o nosso mundo noético interior. E eu acabei de dizer a palavra noético apenas. Significa mental. Porque vem da palavra grega nous. E eu provavelmente não estou pronunciando isso corretamente. Nous. Certo, entendi. Então, temos isso, trazemos para nossa mente, trazemos para o nosso mundo noético e, em seguida, projetamos isso para o ambiente externo como um elemental. E um elemental é uma forma de pensamento viva composta tanto por pensamento quanto por emoção. Então, não é algo abstrato ou irreal. E o pensamento é como uma concentração mental para obter conhecimento. Quando você quer aprender algo, você se concentra e começa a pensar sobre isso. Agora, aqui neste mundo, no mundo da matéria, neste mundo de dualidade, a única maneira de pensar é através de comparações. Temos que usar a dualidade. Pensamos sobre essa coisa e apenas a comparamos com aquela. Ah não, essa é melhor. É assim que pensamos. Usamos a dualidade. Essa não é a única maneira de obter conhecimento. Essa não é a única maneira de formular imagens. Mas é a forma comum que usamos aqui. Então, para obter conhecimento, temos que entrar nesse pensamento, encontrar, alcançar o significado dele. Porque, assim como uma armadilha para peixes existe para pegar peixes, um pensamento existe para seu significado. Uma vez que você pega um peixe, pode esquecer a armadilha e se concentrar no peixe. Da mesma forma com o pensamento. Uma vez que você entende o significado, pode esquecer a parte do pensamento e se aprofundar no significado. Então você deveria. Outra coisa que podemos dizer, o que é o pensamento? Bem, você não pode ter pensamento, o pensamento é um movimento no tempo. Porque você não pode pensar em nada sem que ele se mova no tempo de alguma forma, ao longo de um período de tempo. Você pensa pensamentos e adiciona outro pensamento a eles, e logo, formula uma nova ideia. Então, o pensamento é um movimento de luz noética para o assunto do nosso foco e depois de volta para nós. E ele entra no corpo mental, o corpo noético. E é como quando vemos com nossos olhos materiais. Estamos realmente vendo com o pensamento. Mas é como quando vemos com nossos olhos materiais. Como vemos? Bem, a luz atinge um objeto, esse objeto, a luz se imprime, quero dizer, o objeto é impresso nessa luz e volta para nossos olhos e dizemos que vemos. Vamos fazer outro. Vamos fechar os olhos novamente, faremos outro. Digamos que vemos uma árvore. Agora, quando você diz eu vejo uma árvore, significa que você a percebe e se torna consciente de sua existência fora de você. Vemos por causa da luz visível, que é apenas, a luz visível é apenas uma faixa de vibração etérica perceptível ao nosso olho. Qualquer outra vibração etérica, qualquer outro tipo de luz que seja superior ou inferior à faixa perceptível pelo nosso olho, simplesmente pensamos como escuridão. Para nós, é escuridão. Mas no mundo real, quando a luz cai na superfície da árvore, imprime essa forma, como eu disse. Imprime a cor, a textura da árvore. A impressão é a natureza da luz. Desde a vibração mais baixa da luz solar até a vibração mais alta da superluz, que é o akasha. E é daí que vêm os registros akáshicos. E a razão pela qual os chamam de registros akáshicos é simplesmente porque essa superluz imprime tudo o que acontece. Se alguém percebe ou não. Mas o que me impressiona é que você faz isso e essa luz entra em nossos olhos e é transferida para o cérebro e dizemos que vemos. Você pode abrir os olhos agora. Então, quando vemos aquela árvore, dizemos, uau, estou interessado nisso. Quando nos interessamos, começamos a focar mais, a criar mais pensamentos sobre isso. E esse desejo de conhecê-la. Então, basicamente, o interesse está envolvido com o pensamento e, de forma subconsciente, leva a outros pensamentos e vibrações em nosso corpo psíquico. Gostamos, não gostamos. Ou não nos importamos. Então, para conhecer uma árvore ou qualquer coisa, devemos nos concentrar nela e isso é o que inicia o pensamento. Então, aqui está algo que acho misterioso. Então essa luz, ok, entendi.
A luz atinge esse objeto e traz a imagem desse objeto através de nossa retina para o nervo óptico. Então o que acontece? Bem, o nervo óptico converte isso em impulsos eletrônicos e vai para o córtex visual do nosso cérebro, certo? Não há luz no córtex visual do nosso cérebro. Não há luz no cérebro. Não há luz no nervo óptico. São todos impulsos elétricos, todas vibrações etéricas. E ainda assim dizemos que vemos. Não é uma coisa maravilhosa? Quero dizer, vemos percepção de profundidade. Você está lá atrás, ela está aqui. Isso me impressiona. Então, quando nos concentramos na árvore, como eu disse, ocorre uma sucessão de pensamentos. Mas agora surge a pergunta, estamos realmente nos concentrando na árvore em si ou na percepção da árvore através do nervo óptico para o nosso cérebro? Em qual você acha que nos concentramos quando queremos estudar algo? Percepção. Alguém. Alguém. A percepção. O quê? Vemos a percepção. Sem perceber, fazemos ambos. Porque sem você perceber, você está enviando luz noética. Você está se enviando através dessa luz noética para a árvore e voltando com ela. Não é algo separado de você como parece ser. Porque é uma extensão. Somos uma extensão. Essa é uma coisa sobre a mente. Estamos usando nossa mente, mas estamos estendendo-a ao objeto que estamos vendo. Ela traz de volta a imagem. Então, na verdade, estamos nos concentrando em ambos para obter o conhecimento. Então, com o tempo, um pesquisador profundo pode aprender a se projetar até dentro da árvore. Como eu estava dizendo, pensar normalmente é dualidade. Você está comparando duas coisas. Mas há outra maneira, e isso é sintonia. Então, um místico pode se sintonizar com uma árvore ou um animal ou outra pessoa ou qualquer coisa. Essa é uma maneira melhor de obter conhecimento. Porque, num instante, você pode saber o que levou um cientista uma vida inteira para estudar. Isso é feito através do poder superior de sintonia. E existe um poder superior. Vou chamá-lo de que falaremos mais tarde. E é mais superior ao que estamos fazendo com nossos pensamentos agora. Mesmo uma pessoa altamente inteligente, é fraca em comparação com a sintonia ou E o que é inteligência, você acha? É como alguém usa sua mente. É o poder que eles desenvolvem usando sua mente. E é como uma força, realmente. É muito como uma força. Se você já conversou com uma pessoa superinteligente, elas falam com uma força de inteligência. Você sente como se uma força estivesse vindo em sua direção. Agora, temos que realmente pensar nisso um pouco mais profundamente. Falamos sobre como o pensamento ocorre. Mas quem é o pensador do pensamento? Bem, claro, nós somos o pensador do pensamento. Somos nós que meditamos e estudamos as impressões que vêm do mundo ao nosso redor. E pensamos e usamos o espelho da mente. A mente é como um espelho. Então estamos refletindo tudo isso para estudar nosso ambiente, nossos relacionamentos, todas as coisas que fazemos todos os dias. Não através da luz física agora, mas através da luz psicoanalítica. Estamos captando impressões e recebendo impressões e estudando isso. Mesmo que tudo isso seja subconsciente neste momento. Mas podemos torná-lo consciente. Então, agora temos que realmente, quando começamos a perceber que existe esse processo de pensamento, mas nós não somos os pensamentos. Nós somos o pensador. E isso é o que realmente nos interessa, descobrir o pensador por trás de todos os pensamentos. Então, aqui está uma nova questão. Quem está pensando? Você como personalidade, ou você como eu interior? Bem, como eu disse, a personalidade está pensando. O eu interior não pensa com dualidade, porque está em um estado de unidade, sintonia, constantemente sintonizado com Deus. Então não precisa pensar usando dualidade. Está acima da dualidade. E o eu interior é? Vou perguntar a Views novamente. A palavra grega é chamada voluptuosa? Vontade? Qual é a palavra grega para vontade? Para a vontade? Sim. Não consigo dizer isso. Mas é uma palavra bonita. Sim, ok. Então, o pensamento é o resultado de três coisas. O pensador, obviamente. O processo de seu pensar. E o pensamento que está sendo formulado pelo processo de pensamento. E novamente, estamos usando a supersubstância da mente, se informa em sua condição inicial. Não obtemos pensamentos formados. Nosso cérebro não expulsa pensamentos como nosso fígado expulsa a bile. Estamos pegando a supersubstância da mente, subconscientemente, e formulando-a em pensamento. Pensamentos são coisas. Todos ouvimos isso o tempo todo. Então, significa que pensamentos são feitos de algo. Novamente, é a supersubstância. Mas, você não pode vê-la. Mas você pode senti-la. Quando alguém está pensando muito positivamente ou negativamente em relação a você, você pode sentir. É uma coisa real. Então, essa supersubstância, sem forma, começa no cérebro. E o pensador subconscientemente usa essa supersubstância sem forma para formar um pensamento. Talvez de algo que já tenham pensado, que está em seu subconsciente, ou é uma extensão de um pensamento anterior. Então, essa mente. Agora, enquanto estamos fazendo isso, os arcanjos estão usando essa mesma supersubstância da mente sem forma. Eles não a estão usando subconscientemente. Eles não a estão usando conscientemente. Eles nem a estão usando autoconscientemente. Porque os arcanjos construtores, os criadores, você não pode chamá-los de eu. Eles são uma coletividade. Eles têm uma consciência coletiva. Mas estão usando-a superconscientemente. E superconscientemente significa que são capazes de criar perfeitamente em muitos lugares ao mesmo tempo. Em todos os momentos. Então, seu trabalho é impecável.
Nenhum arcanjo diz, oh, droga, cometi um erro. Seu trabalho é impecável. E eles são impecáveis porque estão usando a superconsciência. O que uma pessoa autorrealizada faria? Um dia, todos nós, cada um de nós aqui, começaremos a usar a mente superconscientemente. E, no começo, é como uma espécie de conhecimento instantâneo. É algo que surge instantaneamente sobre você. E você sabe. Temos muitos animais saindo da floresta para esta casa. Cobras, guaxinins, corujas. E uma vez, um esquilo entrou no porão, não faz muito tempo. E eu pensei, bem, eu vou pegá-lo. Então, coloquei essa luva grande. E eu não estava pensando que o pequeno esquilo era perigoso. Mas, acabou sendo delicioso. Então, eu o encurralei. Agora, nunca encurrale um homem. Eu o encurralei. E eu estendi a mão para pegá-lo. E ele pulou no meu rosto. E com a minha mão esquerda, eu fui, e eu o peguei perfeitamente. E eu notei os dentes dele. Eram assim de longos, como pequenas agulhas hipodérmicas, vindo direto para o meu rosto. Mas alguma superconsciência, a superconsciência em mim, agiu e simplesmente moveu meu corpo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. É incrível. Ela sabe. Ok, então, como estamos criando pensamentos, e às vezes criamos pensamentos realmente elevados, pensamentos realmente bonitos, e às vezes pensamentos baixos, talvez negativos, certo? Então, há uma grande variedade. E a mesma coisa está acontecendo com os arcanjos. Quando eles criam o universo, estão usando esses arquétipos divinos, e o plano divino, e os vestindo com a mente, a supersubstância da mente. E eles baixam suas vibrações para o noético, do estado noético, que é informe, é difícil entender isso, mas informe, para o noético, onde vemos pela primeira vez a existência de formas que podemos entender, formas corporais que podemos entender. Eles continuam a baixar, vestindo a mesma forma arquetípica, baixando suas vibrações para o mundo psíquico e se manifestando lá. E finalmente, baixando para o estado mais baixo, e vestindo materialmente, alguma matéria sólida. Tudo é mente, mas em diferentes taxas de vibração. É isso que você vê. Isso é mente presa. Ou seja, foi transformado em uma forma sólida. Tudo é mente. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que o vi, ele estava falando, e eu fiquei tão empolgado com o que ele estava dizendo, que geralmente depois de cada aula, eu corri atrás dele, e fui até ele e fiz uma pergunta. E eu disse algo, e claro, ele geralmente não, a maneira como ele responde, ele apenas te leva mais fundo. E eu disse, bem, é só assim que eles usam a mente. Ele disse, tudo é mente, mas ele disse isso tão alto, que parecia um trovão. E ainda reverbera em mim até hoje. E claro, quando ele disse isso, eu não soube o que dizer, então eu simplesmente fui embora. Mas tudo é mente, e os arcanjos estão fazendo isso, mas nós também estamos, mas o que não vemos, não temos habilidade de materializar os pensamentos que concebemos. Mestres podem fazer isso, Dascalos fez isso, alguns de seus alunos fizeram isso. Eles materializaram comida, assim como Cristo fez para os 5.000, não tanto, mas eles fizeram. E alguns dos alunos mais atentos perceberam isso. Então, a formulação dessa mente em um pensamento é feita por uma entidade, seja um ser arcanjo ou um ser humano. Isso significa que nós, como uma autoconsciência, estamos fazendo isso. E é isso que estamos tentando descobrir. Quem somos nós que podemos fazer isso? Quem somos nós que podemos pensar esses pensamentos elevados ou esses pensamentos baixos? Em outras palavras, estamos pegando esse material informe, essa substância informe, e dando-lhe definição. Estamos formulando-a em algo específico. E agora ela se torna nossa. Antes era informe, era a mente de Deus, mas quando a formulamos em um pensamento, uma ideia, tornamo-la nossa. E novamente, estamos fazendo isso subconscientemente, sem entender o que estamos fazendo. Mas quando fazemos isso conscientemente, o que quer que façamos conscientemente torna-se muito mais poderoso e eficaz. Acho que a palavra francesa é fait accompli, ou algo assim, onde é apenas um fato. Então, se Dascalos realmente concentrasse seu pensamento e dissesse isso, isso aconteceria. Vai acontecer. Então, isso é outra coisa. Quando praticamos meditações de pensamento, estamos criando uma série sucessiva de pensamentos. E eles são integrados. Isso leva ao conhecimento do assunto. As meditações que aqui dá, ela está criando, estamos visualizando imagens muito específicas que levam a algum lugar. Elas se acumulam e acrescentam a isso. E este é o tipo certo de meditação, porque leva a algo. Agora eu tenho meditado desde os meus 20 anos. E eu encontrei, fui a mosteiros budistas, mosteiros hindus, todos os tipos de lugares. E descobri que a maioria das meditações dadas hoje, elas apenas giram e giram e giram. Elas não levam a nada conclusivo. E talvez você se sinta um pouco mais relaxado porque não está tão ativo. Mas muitas delas são realmente uma perda de tempo porque o que queremos é que algo realmente aconteça. Queremos que alguma conclusão sólida venha delas. Agora a maioria das pessoas pensa erroneamente que mente é pensamento. E não é. O pensamento é o produto da mente. As pessoas pensam na mente como se fosse pensamento, mas não é. É um produto. Talvez seja um exemplo pobre, mas se a mente fosse água, os pensamentos seriam como pedaços de gelo onde a condensamos, abaixamos e a moldamos em uma forma. Então, mesmo essa pequena coisa, que parece tão simples, está nos mostrando algo realmente grandioso. Há uma distinção entre duas coisas, a natureza de algo e sua expressão. Em todos os ensinamentos, especialmente com o símbolo da vida, nos deparamos com o conceito da natureza de uma coisa, ou sua expressão. Quando eu tive essa ideia pela primeira vez, tive uma visão para este edifício. E quando eu tive essa visão, era tão perfeita e bonita. Mas quando eu construí, eu fiquei tipo, oh meu Deus, isso é tão rude e feio comparado ao que eu vi.
Então, minha expressão dela não foi tão pura quanto o conceito original. Agora, a mente material, desculpe, o cérebro, é necessário para a expressão de nossos pensamentos e consciência humana. Não que tenha que ser, mas precisamos disso agora. Precisamos para a expressão da natureza divina dentro de nós. Então temos pensamentos comuns, como eu preciso lavar o carro, que são pensamentos ordinários, daqueles que Cristo chamava de espíritos mudos e sem sentido. E temos esses outros, esses pensamentos criativos. Para ter um pensamento criativo, precisamos colocar nossa autoconsciência nele. Não pode ser apenas uma espécie de forma de pensamento habitual. Precisamos colocar nós mesmos nele. E a autoconsciência, em qualquer nível de expressão do pensamento, está realmente mostrando o pensador por trás do pensamento. É a autoconsciência do pensador que está moldando tudo isso. Então, vamos olhar para a causa do pensamento. No começo, o pensamento começa quando nos tornamos conscientes de algo, alguma condição ou alguma coisa. E, novamente, se não houver interesse, você esquece. Talvez eu diga algo e você não tenha interesse, então nunca se lembrará. Ou pode ter interesse ou até se sentir repelido por isso. Então, observe o que acontece quando você tem um pensamento. Observe a reação em sem interesse, real interesse, desinteresse. E se não houver muito interesse, você não gerará pensamentos sobre isso. Você precisa ter interesse em algo para gerar um pensamento, o que indica que o interesse é um pré-requisito para o pensamento. Quando temos essas coisas, elas criam uma vibração, realmente criam. Joe me disse que teve um sonho, e ele ficou com isso na cabeça por dias. Todos nós já tivemos esse tipo de sonho. Talvez seja um sonho bonito, talvez seja um sonho horrível. Mas já notou que ele deixa uma impressão maior em você do que algumas coisas que você faz no mundo desperto? E, novamente, isso prova que essas coisas são reais. E elas têm um efeito real. Nós temos pensamentos em duas categorias. O melhor pensamento, o mais puro, é aquele que é pensado principalmente com um pouco de emoção. Esse é o melhor tipo. Esses são mais eficazes. São os menos comuns entre as pessoas, mas os mais eficazes, especialmente quando você está visualizando algo que deseja manifestar, ou apenas um empresário construindo seu negócio. Esses pensamentos tendem a se manifestar mais. Se há muita emoção neles, eles não são tão poderosos e tendem a não se manifestar tão rapidamente. A outra parte é que, quando há muita emoção e, geralmente, nesse caso, criando algo, é um desejo. Então, qual é a diferença entre desejo e pensamento? Porque ambos são feitos da mesma substância. É, novamente, uma questão de baixar a vibração do nível de emoção e revesti-la com esse pensamento emocional de desejo. Agora, sentimento e desejo são meio que a mesma coisa, mas um pouco diferentes. Mas, novamente, eles vêm da mesma fonte. Para uma forma de pensamento ter existência contínua, precisa ter algum desejo nela. Precisa ter alguma emoção. E é isso que a mantém viva, esse desejo de saber, por exemplo. É assim que projetamos elementais. Vamos falar muito sobre elementais, mas um elemental é criado por um pensamento, ou um sentimento, ou uma combinação de pensamentos, sentimentos, desejos ou intenções. E nós os chamamos de elementais. Alguém já se perguntou por que os chamamos de elementais? Porque são compostos de elementos psíquicos, noéticos, não matéria física, mas a contraparte etérica da matéria física. A maneira como o desejo funciona é, primeiro, você precisa perceber algo. E você pensa, uau, isso é interessante, quero saber mais sobre isso. E você começa a buscar e saber mais. Isso geralmente acaba criando esse senso de eu quero possuir isso, eu quero isso. E é assim que funciona. Ou, como eu disse, apatia, você não se importa, não tem problema, você rejeita. E esse é o maior problema. A maioria das pessoas pensa com pensamentos emocionais. Muita emoção, muito desejo nos pensamentos. E isso é realmente um erro porque a mente é uma vibração mais alta que as emoções. Então, nesse caso, temos muita emoção e pouco pensamento. Você está fazendo do pensamento um escravo do desejo. Você tem um desejo, eu gostaria de um carro novo. E a primeira coisa que surge é, como vou conseguir? Vou conseguir um emprego extra. Vou pegar emprestado. Vou roubar. Eles usam o pensamento escravizado, para satisfazer seu desejo. E esse é o erro. É a maneira errada de trabalhar. Porque os pensamentos têm uma reverberação mais alta, o superior deve sempre ser o mestre e não o escravo do desejo. Pode não parecer muito atraente, você sabe, colocar seus desejos sob o controle do pensamento porque as pessoas gostam de seguir seus corações. Gostam de desejar o que querem. Uma vez, alguém disse, eu gosto de seguir meu coração e não colocar meu pensamento acima da emoção. Ele disse, se você usar a razão acima do desejo, seu coração será o primeiro a agradecer porque nos escravizamos. Quanto tempo e esforço gastamos nesta terra apenas perseguindo desejos, tentando satisfazer nossos desejos? Isso significa que os desejos vêm do coração? Os desejos são emocionais. Quero dizer, quando falo de coração, estou falando do corpo emocional, ao qual atribuímos o coração. Mas então, digamos que você consiga. E o que acontece? Bem, geralmente, assim que você consegue algo que desejava, que ótimo. E, alguns dias depois, você começa a perder o interesse, e logo isso perde o interesse, e você precisa de outro desejo. E assim você começa a perseguir outro desejo. E isso continua assim, sem fim.
atenção, e isso acaba desequilibrando a maneira como tomamos decisões. Então, um pensador analisa de maneira clara, objetiva e chega a conclusões, enquanto o sonhador fica preso em emoções e memórias sem ação concreta. É como uma lareira. Você coloca um tronco, ele queima, depois outro tronco e continua queimando. O desejo é como o fogo. E a coisa mais perigosa sobre os desejos é quando você não consegue realizá-los. Talvez você não consiga agora por alguma condição kármica, ou alguém na sua vida, talvez você sinta que estão impedindo você de realizar seu desejo. Então, o que acontece? Você começa a ter esses pensamentos perigosos. Por que eu não posso ter isso? Ele tem. Por que eu não posso ter? Isso é o egoísmo se enrolando e te fazendo sofrer. Então, tenha cuidado com isso. Esse é um dos mais perigosos. Eles te torturam. E uma vez que criamos um elemental, seja por desejo ou pensamento, ele nunca pode ser destruído. Você ouve Dascalos dizer, você tem que matar o elemental. Bem, você não pode realmente matar o elemental. O que você mata nele é o poder que ele tem, e é você quem está fornecendo esse poder a ele. Todos os elementais que nos escravizam, nos ajudam, ou qualquer outra coisa, somos nós que lhes damos poder. Então, a maneira de matar o elemental, especialmente se você quiser se livrar de um que está torturando ou de um que seja prejudicial, é tirar a energia dele, o que significa que você precisa parar de pensar nele. Você precisa parar de pensar sobre isso. E isso nos leva ao pensamento correto de Dascalos. Pensamento correto. Bem, o que é isso? O pensamento correto é aquele em que você faz algo, pensa sobre isso e chega a uma conclusão prática. O que significa que há um tipo errado de pensamento, e é aquele em que você apenas fica girando na sua cabeça, talvez dizendo, estou incomodado com alguma coisa. Você fica circulando sem chegar a nenhuma conclusão. Queremos o pensamento correto, que leva a uma conclusão prática. E fazemos isso introspectando, tentando entender e aprendendo a lição que isso nos traz. O pensador pode usar a mente de forma correta para chegar a uma conclusão clara. E depois, o que acontece? Você decide as coisas. Você diz, ok, é isso, toma uma decisão. E isso é saudável, isso é bom. Agora, vamos para outro aspecto, qual é a diferença entre um sonhador e um pensador? Um sonhador tende a lembrar eventos passados e entrar em um estado de sonho, como se estivesse revivendo uma boa memória de uma férias na praia de anos atrás. Ou, talvez, ele se lembre de uma vez que se machucou, e foi tão ruim. O sonhador será influenciado por isso, sentindo-se bem ou talvez mal. Mas um pensador analisa de maneira desprendida e chega a uma conclusão clara quando pensa sobre eventos passados. O importante é observar de maneira desapegada, sem ser influenciado por isso. Em outras palavras, eles pesam o valor real da coisa. Um perigo é supervalorizar ou subvalorizar coisas, seja em relacionamentos comerciais ou pessoais. Às vezes, supervalorizamos algo que vemos em outra pessoa e subvalorizamos outras coisas que deveríamos estar prestando atenção, e isso desequilibra a maneira como tomamos decisões. A atenção é fundamental para entender o valor real das coisas, e isso é importante tanto na vida terrena quanto no além. Mesmo depois de partir, muitas pessoas se encontram em um tipo de casulo que criaram, um sonho confortável onde tudo que gostam está presente e tudo que não gostam também está lá, à sua maneira. E é por isso que os sábios sempre disseram que a vida é um sonho. Isso indica que há uma realidade por trás da ilusão. Porque uma ilusão só pode existir se houver uma realidade para sustentá-la. Pode-se ter uma ilusão da realidade, mas deve haver uma realidade subjacente. Por exemplo, se alguém te mostrar uma imagem de uma nave espacial e você disser, não, isso não parece certo, deveria ser assim, é porque você está se baseando em uma ideia de como seria uma nave real. Há sempre essa realidade por trás da ilusão, mas muitas pessoas sofrem ao se prenderem às ilusões, sem nunca pensar no que está por trás delas. Como buscador da verdade, é importante tentar ver a realidade por trás da ilusão, o real por trás do irreal. Isso requer análise, autoanálise e uma elevação da consciência. O sonhador que sonha pode, com investigação, transformar-se em um pensador. Ele não precisa permanecer apenas sonhando. Um sonhador pode ter pesadelos perturbadores, mas também pode ter sonhos lindos. Ele pode ser influenciado por ambos. Já um pensador é diferente, e ele não se deixa influenciar, pois usa a razão para analisar as situações, enquanto o sonhador se perde na imaginação. Um sonhador pode lembrar de eventos passados e se sentir afetado por eles, mas um pensador consegue pensar sobre esses eventos de maneira objetiva e chegar a conclusões claras. Uma diferença interessante entre pensar, sonhar e fantasiar é que o pensador consegue processar impressões do passado de forma racional, enquanto o sonhador é influenciado positiva ou negativamente por elas. Já a pessoa que fantasia pega elementos do subconsciente e os combina em algo que não existe na realidade. Por exemplo, todos sabemos o que é um jacaré, mas o que dizer de um jacaré roxo com asas? É uma fantasia criada a partir de elementos reais, em asas, jacaré, cor roxa, combinados em algo imaginário. Quando falamos de visualização, muitos mestres como Dascalos dizem que é importante desenvolver essa habilidade. Um pensador visualiza, ele imagina e planeja o que quer fazer. Um sonhador visualiza memórias e cenas que lhe trazem conforto ou desconforto. E mesmo ao fantasiar, há um leve desenvolvimento da capacidade de visualização, embora essa não seja a melhor forma de praticá-la. Quando se começa a trabalhar na visualização, usa-se a imaginação, mas com o tempo, isso se transforma em pensamentos criativos e a visualização se torna mais concreta, quase como se estivéssemos vivendo aquilo. Os místicos sufis e as tradições do Vedanta na Índia descrevem a vida como o sonho de Deus. Estamos todos vivendo no sonho de Brahma, segundo essas tradições, cada um interpretando um papel nesse sonho. Mas quando é que a vida realmente é um sonho?
Pense nisso, quando nos lembramos de algo, seja de um sonho da noite passada, do que fizemos na semana passada, ou mesmo de vidas passadas, tudo isso é trazido ao presente. Não vamos até esses momentos, os trazemos para o agora, o que é uma forma de sonhar. E quando imaginamos o futuro, é também uma espécie de sonho sobre o que pode vir a acontecer. A única coisa que não é um sonho é o agora. Este momento presente é tudo o que temos. Por isso, tantos mestres dizem, viva o presente, esteja aqui agora. É o único momento real, onde podemos realmente fazer mudanças. Dizer que a vida é um sonho é reconhecer que estamos constantemente presos entre memórias do passado e expectativas do futuro, raramente vivendo no presente. Se conseguíssemos nos desligar do corpo e da personalidade e olhar para trás, veríamos que, na maior parte do tempo, estamos sonhando através da vida. E é por isso que dizem que a vida é um sonho, porque raramente estamos realmente acordados, presentes e conscientes no momento. Para a maioria das pessoas, a vida é um sonho até que despertem. E é exatamente para isso que servem todos os ensinamentos espirituais e meditações, para nos acordar e nos tirar do sonho. Quando a vida parecer difícil e desafiadora, é importante lembrar que a vida é um sonho. A canção Row Your Boat, Gently Down the Stream. Merrily, Life is but a Dream captura bem essa ideia. Estamos todos vivendo em um sonho, mas é um sonho que tem uma realidade por trás. Tudo o que aprendemos e praticamos é para ajudar cada um a acordar e encontrar essa realidade dentro de si. Isso é semelhante ao conceito hindu de Maya, onde tudo é uma ilusão. Mas essa ilusão existe porque não conseguimos perceber a realidade subjacente. Deus não criou o céu e a terra apenas para nos colocar em uma ilusão, a realidade está lá, mas o que vemos é uma versão distorcida e limitada dela. Há uma percepção profunda de que tudo no universo está aqui por causa de nós. Isso pode soar estranho, mas pense, e animais, plantas e até planetas seguem seu curso natural, sem evoluir da mesma forma que os seres humanos. Eles não se tornam melhores ou diferentes ao longo do tempo. Mas os seres humanos são diferentes, podemos crescer, mudar, aprender e nos transformar. E é para isso que tudo no universo existe, e para que possamos ter a experiência da vida e descobrir quem realmente somos. Essa criação é uma expressão do amor divino. Esse processo de despertar e descoberta leva tempo. Mesmo dentro de uma vida, nossas ideias e valores mudam drasticamente. O que valorizamos na juventude pode perder sua importância na velhice. Quando perguntam a pessoas idosas e ricas, que já têm tudo, o que elas mais desejam, a resposta é geralmente mais vida, mais tempo para experimentar e aprender. Isso mostra como nossos valores mudam com o tempo. No contexto espiritual, Daniel mencionou o conceito de elementais, que são formas de pensamento que podem influenciar nossa disposição em nossas vidas. Muitas vezes, passamos a vida lidando com esses padrões de pensamento, tentando equilibrar ou lidar com essas influências. Por outro lado, há forças fundamentais que nos mantêm conectados à realidade física, como a gravidade. Aqui mencionou que, embora raramente pensemos sobre isso, a gravidade é uma força que nos mantém firmemente na superfície do planeta. Sem essa força, tudo se dispersaria. Essa analogia pode ser vista como uma metáfora para nossa própria jornada espiritual. Precisamos encontrar forças que nos ancorem na realidade e nos ajudem a navegar pelo sonho da vida, até que possamos acordar para a verdade por trás dele. Você já pensou de onde vem essa força? Em última análise, ela vem do estado supernalético, do estado causal de Deus. Estamos constantemente sob a influência dessa força que nos puxa, vinda da fonte de tudo que somos. Mas geralmente não percebemos isso. Ao resistir a essa força tremenda, conseguimos existir aqui e expressar todas as emoções e vivenciar a vida. Agora, por favor, levantem a mão. Todos vocês podem levantar a mão imediatamente, certo? Isso significa que, ao ouvirem minha voz e levantarem a mão, vocês usaram a força de vontade. Portanto, enquanto usamos a força de vontade, podemos resistir a essa força poderosa que vem do núcleo dos universos. E isso significa algo importante, e lembrem-se de que cada um de nós possui uma força de vontade tremenda. Essa força é uma parte da nossa natureza divina. Utilizando essa força de vontade, trabalhamos em todos os exercícios e práticas. E o mais importante é usá-la conscientemente, reconhecendo que essa força é um aspecto essencial do nosso ser, uma expressão da nossa essência divina.